Fala pessoas, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos começar a ver aqui algumas situações em que é necessária a utilização de números menores que zero, os números negativos. Veremos aqui também a importância desses números no nosso cotidiano. Vamos ver aqui a situação número 1. Em um determinado dia, a temperatura máxima registrada na cidade de São Paulo foi de 28 graus Celsius. No mesmo dia, a temperatura mínima registrada na cidade de Toronto, no Canadá, foi 40 graus Celsius menor que a temperatura máxima registrada em São Paulo. Qual foi a temperatura mínima registrada em Toronto? Bem, essa situação trabalha com a ideia de temperatura, mudança de temperatura, variação de temperatura, tá bom? Então aqui, como está trabalhando com temperatura, eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui uma linha reta, tá bom? Que vai representar um termômetro. Nesse meu termômetro, eu vou pensar que esse meu termômetro, imaginar que ele só assume valores, só marca valores positivos, ou seja, valores maiores ou igual a 0 graus Celsius, tá bom? Em algum ponto aqui, eu vou marcar a temperatura que a cidade de São Paulo teve nesse dia. A temperatura máxima foi de 28 graus Celsius. Muito bem, feito isso, só para visualizar, o que nós temos aqui? Vendo no enunciado, ele fala que a temperatura registrada na cidade de Toronto, no Canadá, que é o que ele quer saber, a temperatura de Toronto foi 40 graus Celsius menor que a temperatura máxima registrada em São Paulo. E aí nós temos o seguinte caso quando nós trabalhamos com um termômetro como esse, tá bom? E o que acontece aqui? Quando eu pego a temperatura da cidade de São Paulo e reduzo ela até zero, quer dizer que eu diminuí, que eu subtraí 28 da temperatura de São Paulo. Veja que a temperatura de Toronto é 40 graus Celsius menor. Então eu ainda não reduzi 40. Tem que reduzir mais alguma coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou desenhar outra linha, tá bom? Que vai representar um outro termômetro. Nesse termômetro, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer que esse termômetro pare em 0 graus, eu vou marcar o 0 graus em algum lugar aqui. Marcar a temperatura de São Paulo acima, né, de zero. E a temperatura de Toronto, como aqui chegando no zero não foi o suficiente para diminuir os 40 graus, vai ser um valor aqui abaixo do zero. Tudo bem? Vai ser esse valor que eu não sei o quanto que é. Mas o que nós sabemos aqui, que nós podemos deduzir? Esse pedaço aqui, a gente já viu que ele vale 28 graus Celsius, tá bom? Para juntar, para daqui do começo aqui, da temperatura de Toronto, até atingir a temperatura de São Paulo. Não tem que dar 40 graus Celsius de diferença? Então o que vai acontecer? Esse pedaço aqui tem que ser um número que somado com 28 vai dar 40. Bem, que número é esse? Ora, esse daqui é o número 12. Por quê? 28 mais 12 dá 40. Então quer dizer que esse espaço aqui, ó, entre a temperatura de Toronto e o zero, vale 12. Só que tem um detalhe. Esse 12 que está aqui, ele está abaixo de zero. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu falar que a temperatura de Toronto é 12, a gente vai ter um problema.
Porque o 12 é maior que zero, é mais do que zero. Deveria estar aqui o 12. Então, esse número aqui não pode ser o 12. Eu tenho que dar uma diferença para o 12. O que vai acontecer aqui? Para diferenciar isso daqui, eu vou usar um número que tem o sinal de menos à esquerda do número. Então é o número 12, só que com o sinal de menos na frente, tá bom? À esquerda. Então, essa temperatura de Toronto, que é menos que zero, é a temperatura de menos 12 graus Celsius. Esse número aqui não é um número positivo, é um número negativo. Número negativo é um número que vale menos que zero. Bom, no caso da temperatura, é uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Bem, aqui nós temos uma utilização de números negativos. Uma importância. Trabalhar com temperaturas. Bom, vamos ver a próxima situação. Um avião está voando a uma altura de 5.000 metros acima da superfície do mar. E um submarino está submerso no oceano a uma distância vertical de 5.800 metros do avião. Qual deve ser a profundidade que este submarino está submerso e como podemos representar esse valor com relação à superfície do mar? Bem, então aqui tem uma figurinha, tá bom? Uma figurinha que mostra o avião aqui em cima e aqui embaixo o submarino. Aqui o submarino está bem no topo, mas poderíamos imaginar que em algum ponto aqui no meio está a superfície da água, tá bom? E o submarino está totalmente submerso dentro da água. E o que eu quero saber é qual é essa distância entre o submarino e a superfície da água. Bem, mais uma vez, o que nós temos aqui é que a distância entre o avião e a superfície da água é de quanto? É 5.000. 5.000 metros. Essa distância entre o submarino e a superfície da água é o número que, somado com 5.000, vai dar 5.800. Esse número aqui é o número 800. Bem? Então a gente sabe que aqui 5.000 mais 800 resulta em 5.800. Então quer dizer que a profundidade do submarino é 800 metros. Tá bom? Só que tem um detalhe. Novamente, nós estamos pensando na superfície da água como sendo o zero, o nível zero, tá bom? Podemos dizer que seria a altitude zero. E o submarino está abaixo de zero, menos que zero. É um valor menor que zero. Então, novamente, essa profundidade do submarino vai ter que ser expressa não por um número com o número 800 apenas. Eu tenho que usar uma diferença aqui. Qual vai ser a diferença? Que junto do número 800, né, a profundidade, para mostrar a profundidade do submarino, nós vamos utilizar o sinal de menos para dizer que está 800 metros abaixo da linha aqui do oceano, do nível do mar, tá bom? Então a gente usa aqui também na situação de altitude em relação ao nível do mar. Então aqui nós temos que a profundidade do submarino é 800 metros de profundidade, mas se eu quero registrar em relação à superfície, eu tenho que utilizar o menos 800, já que a superfície do oceano ele equivale ao zero, tá bom? A altura zero.
E vamos ver aqui a terceira situação. Essa situação maior aqui, né? Mas fala o seguinte, você sabe o que é saldo bancário? O saldo bancário é o valor que uma pessoa tem depositado em uma conta bancária para compras. Ou então, de uma dívida, né? O valor de uma dívida que a pessoa tem com o banco. E neste caso, o saldo é representado por um número negativo. Então está aqui, quando a pessoa tem uma dívida com um banco, o saldo é representado com um número negativo, tá bom? Bem, vamos ver a situação. Agora suponha que uma pessoa tem um saldo bancário de R$ 300. Esta pessoa faz compras utilizando o cartão de débito, onde o valor da compra é descontado imediatamente da conta dela. Então, nesse caso aqui, a pessoa vai lá, compra alguma coisa, passa o cartão, e assim que ela passa o cartão, o valor já sai da conta dela. Já diminui o seu saldo. Então vamos ver aqui. A pessoa aqui fez 3 compras. Em um supermercado, ela gastou R$ 150. Em uma loja de roupas, gastou R$ 120. Em uma farmácia, ela gastou R$ 60. E aí o que a gente tem que descobrir? Você sabe responder se esta pessoa, após fazer as 3 compras, ficará com um valor depositado no banco ou ficará devendo ao banco? Como podemos representar o saldo bancário desta pessoa após as compras? Então aqui a gente tem que descobrir se ela vai ficar devendo ou vai ficar com dinheiro sobrando, tá bom? Bem, se ela ficar com dinheiro depositado no banco, ela vai estar tranquila, tá bom? Vai estar sobrando dinheiro para ela. Se ficar devendo, ela vai estar com um saldo bancário que vai ser representado por um número negativo. Bem, primeiro, vamos resolver a situação da seguinte forma. Vamos ver o quanto essa pessoa gastou ao todo nas 3 compras. Então vamos ver aqui. Quanto que ela gastou? Então, nós vimos aqui no enunciado que ela fez 3 compras. Ela gastou R$ 150 lá no supermercado, gastou R$ 120 na loja de roupas e gastou mais R$ 60 na farmácia. Bem, quando eu somo esses números, vou até montar aqui em pé, somando aqui 150 mais 120, vai dar aqui 0, 5 mais 2, 7, 1 mais 1, 2. Vou somar agora os 60. 260 mais 70, ela gastou 7 mais 6, 13, gastou R$ 330. Bom, então lembra lá que ela tinha um saldo de R$ 300, mas gastou 330. O que aconteceu aqui? Ela gastou mais do que ela tinha. Então, para ser feito pagamento para os locais onde ela fez a compra, o banco emprestou um dinheiro para ela, tá bom? Emprestou algum valor, porque senão, com o que ela tem, não daria para fazer essas compras. O cartão dela deveria ser recusado em algum momento. No caso aqui na farmácia, né? Que foi a última compra. Mas como o cartão não foi recusado, quer dizer que o banco emprestou um dinheiro para ela, tá bom? E o que acontece? Primeira coisa, nós sabemos que ela vai ficar devendo ao banco. A pessoa vai ficar devendo. Pois ela gastou mais do que ela tinha. E a pergunta agora é, o quanto que ela vai ficar devendo, né? Para saber isso, nós podemos fazer a subtração aqui do que ela gastou, 330, com o que ela tinha no banco.
Faço 330 menos 300, isso dá R$ 30. Mas como isso daqui é o que ela está devendo ao banco, na hora de aparecer o saldo, não pode ficar R$ 30. Por quê? R$ 30 é um valor que ela tem, é um valor positivo. E como a gente vai representar o saldo bancário dessa pessoa? Bem, o novo saldo bancário dela, depois das 3 compras, não pode ser representado pelo número 30, né? Porque o número 30 indica que ela tem dinheiro, mas ela está devendo ao banco. Então, como ela está devendo R$ 30, eu tenho que representar isso com o número negativo. Como eu faço isso? Junto do 30 aqui, à esquerda do número 30, eu vou acrescentar o sinal de menos, tá bom? Então, o que significa os números negativos? Como resumo, os números negativos são utilizados para indicar valores menores que zero. Então foi assim que aconteceu na temperatura. A temperatura de Toronto era menor do que zero. A mesma coisa aconteceu na situação do submarino e também na situação do saldo bancário. Para identificar o número negativo, isso é importante, tá bom? Para identificar o número negativo, o que nós fazemos? Devemos adicionar o sinal, esse sinal aqui, ó. O sinal, que é o mesmo sinal da subtração, do lado esquerdo do numeral. Tá bom? Então aqui tem que tomar cuidado porque a gente vai ter esse sinal representado com números e não necessariamente vai ser um sinal indicando a subtração, mas vai indicar que está se tratando de um número negativo. Então, o importante vai ser, dependendo da situação, ler e ter muita atenção à leitura para identificar. O sinal aqui, vai ser o sinal da operação de subtração ou vai ser o sinal indicando que o número é negativo, tá bom? Bem, vamos ver alguns exemplos disso. Eu estou falando do 15 inteiros e 5 décimos negativo, eu vou colocar junto do 15 aqui, vírgula 5, o menos à esquerda do número. Mais um aqui. O 45 negativo ele vai ser representado como? Eu coloco aqui à esquerda do 45 o sinal menos aqui, o tracinho do menos. Mais um, o 94 inteiros e 81 centésimos negativo. Então o que eu faço? Escrevo o 94,81 e à esquerda do numeral inteiro eu coloco o sinal da subtração, o tracinho do menos. E por último, fazer aqui, ó, um exemplo, o 161 negativo. Então, mesma coisa, escreve o número 161 e coloca o sinal de menos aí na frente do numeral, tá bom? Então, esse sinal aqui, em todos eles, esse sinal, ele está indicando que que o numeral é negativo. Então, isso vai ser importante, tá bom? No sinal de menos na frente de um numeral, vai indicar que o número é um número negativo. Para terminar essa parte aqui, vamos falar rapidinho de uma coisa, tá bom? Duas. Um aqui é que os números positivos também podem ser acompanhados de um sinal do lado esquerdo. Neste caso é o sinal da operação de adição, a cruzinha, o mais, que também é utilizado nas adições, esse sinal. Mas geralmente isso não ocorre. Apenas consideramos os números que não possuem sinal, que os números que não possuem sinal são números positivos, tá bom? Então, por exemplo, a gente poderia escrever aqui o seguinte numeral. O mais 21, que é o jeito de ler, a gente poderia escrever e falar que esse número aqui é um número positivo, é o 21 positivo. Porém, não é comum usar esse sinal aqui na frente. Basta utilizar apenas o numeral. Já indica que ele é positivo, tá bom? Mesma coisa se eu pegasse outro aqui.
o sinal de mais junto do 37, não precisa utilizar o sinal. É a mesma coisa que o 37. Tá bom? E vale o contrário também. Se necessário, quando eu tenho um número sem sinal na frente, eu posso colocar o sinal da adição para entender que ele é um número positivo. Em algumas situações, especialmente nas operações, vai valer a pena fazer isso, tá bom? Colocar o sinal da adição aqui à esquerda do número, para ver que ele é positivo. E só a curiosidade aqui, essa ideia de utilizar o sinal aqui da adição para representar os positivos e o sinal da subtração para representar os negativos, também ocorre em uma pilha, onde o mais em um dos polos indica que ele é o polo positivo e o sinal menos indica que o polo é negativo. Então eu tenho aqui a foto de uma pilha, né? Está arriscado aqui o nome da pilha para não fazer propaganda, fazer mexer. E eu observo aqui na pilha que aqui, desse lado aqui da pilha, ó, nessa ponta, nesse polo tem um sinal de adição, um mais. Então, esse lado aqui da pilha é o polo positivo. O outro lado tem aqui o sinal menos. Então, esse lado aqui é o polo negativo da pilha, tá bom? Bem, pessoal, espero que isso ajude vocês aqui a entender um pouco da importância dos números negativos, tá bom? Nós daremos continuidade com a ideia de números inteiros depois, tá bom? E como ordenar esses números, como colocar uma ordem, como ver eles na reta numérica. Então é isso. Tchau, pessoal. Se cuidem, até a próxima. Valeu!